Bom dia, queria dar aqui a minha opinião e a minha percepção de como os seres espirituais se alimentam. Lembrando que quando eu vou falar dessa questão espiritual, eu estou voltada a Jesus como Deus e todas as consequências do que vem da espiritualidade que eu vou falar, vem de Jesus como Deus, tá? E ainda que tenha uma percepção psicológica ou ainda que tenha qualquer tendência que pareça algo metido a uma explicação científica que a gente conheça, não estou querendo justificar a minha crença com nenhuma dessas percepções, né? Eu estou apenas colocando elas dentro da minha crença para que eu possa passar a minha ideia do que seja, né? Primeiro, o que seriam esses seres espirituais malignos que se alimentam da nossa alma, da nossa mente, da nossa psique, né? Então, desde as narrativas bíblicas do Antigo Testamento, a gente tem uma visão do que seria o diabo, a serpente do paraíso, o inimigo de Deus por causa da criação de Deus, que é o homem, né? Então, o que a gente tem em algumas colocações, em alguns livros antigos, tem no livro de Isaías e tem no livro de Ezequiel algumas citações que trazem essa percepção deste rompimento entre Satanás, como o Estrela da Manhã, como anjo rebelde, que houve um rompimento dele e com ele alguns anjos também com Deus, e eles foram expulsos do paraíso de Deus, do céu, né? E eles foram lançados na terra. No Antigo Testamento tem essas duas percepções assim que narram essa história de uma maneira bem simbólica, né? Porque, na verdade, essas duas narrativas que tem, elas são voltadas a reis, né? Tem contra o rei da Babilônia e contra o rei de Tiro. Sempre os profetas que vão proferir lá alguma coisa que seja contra aqueles reis, a narrativa que eles trazem nessa profeciazinha deles é algo muito semelhante ao que a gente entende que aconteceu nos céus, mas não tem um livro que explique claramente o que houve nos céus que causou o rompimento entre Satanás, Lúcifer, o diabo, a serpente, seus anjos e Deus. Não tem uma explicação dizendo passo a passo o que aconteceu. Não tem. Essas duas narrativas se assemelham às histórias que a gente conhece e essa percepção arquetípica que a gente tem na nossa mente, que houve uma guerra nos céus e que os anjos foram expulsos de lá e foram lançados na terra. Essas duas narrativas do Antigo Testamento, e tem também no Novo Testamento algumas citações. Jesus fala, né, que viu Satanás cair dos céus. E também lá em Apocalipse, João chega a comentar sobre isso, que houve uma guerra nos céus e que os anjos foram expulsos, né? Eu vou trazer aqui rapidamente essas duas percepções do Antigo Testamento que são lançadas, como eu já falei, né? Como se fosse uma comparação contra os reis da Babilônia e contra o rei de Tiro, né? Por que é uma comparação? Eu acredito que seja uma forma de fazer uma alusão, porque aqueles reis, por que eu acredito? Pela interpretação, tá? Não é porque algo divino está explicando, não é porque tem um livro que alguém explicou, é pela construção mesmo ali. O que aquele rei era? Aquele rei, ele se julgava não mais como um homem, ele se julgava como um próprio Deus, de onde as coisas eram criadas para eles, por eles, que eles eram narcisistas ao extremo, sabe? Onde o mundo teria que servi-los. Então, eles viviam com essa percepção mental de serem os donos de tudo, os reis de tudo, literalmente. Então, quando os profetas iam falar para com eles, para trazer uma visão do que Deus estava mandando dizer para eles,
era isso que eles diziam. Por isso que a semelhança entre o que esses reis faziam e a forma com que eles viviam e o que Satanás, a serpente, o diabo fez e, no entanto, foi expulso. Porque tanto os reis quanto Satanás, ou ainda Lúcifer, se a gente quiser colocar um nome angelical, eles eram criaturas, né? Independente do que classe fossem criados, eles eram criaturas. Então, eles, no momento onde se julgaram mais que criaturas, onde queriam ser criadores, né? Onde eles queriam ser mais que o criador ou como o criador, como tem nas citações, é onde eles tinham que se reconhecer como apenas criaturas. Por isso as comparações das narrativas. Eu vou colocar aqui agora para que a gente perceba. Dirás este provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faías se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste ninguém soube contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão, e te dirão, tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te vi, considerar-te-ão, e dirão, este homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Que punha o mundo como deserto, e assolava suas cidades. Que não abria a casa de seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Então, como a gente pode perceber, né, a narrativa é como se fosse uma forma de repreensão para que os reis se colocassem como homens que eram, que eles iam morrer, que eles iam sofrer, que eles iriam para o inferno, que eles eram como criaturas e nunca seriam como o Criador, né, como uma forma de repreensão. Por isso a associação dessas narrativas com a percepção do que aconteceu entre Satanás, seus anjos e Deus. Agora eu vou trazer aqui algumas percepções assim voltadas do Novo Testamento, né? Porque existe uma diferença bem grande do Antigo Testamento e o Novo Testamento nessa percepção do diabo, né? Porque até então, no Antigo Testamento, como não existia um Deus na Terra, os profetas eram escolhidos para proferirem a palavra que vinha de Deus, mas eles eram homens, né? Eles viviam, se santificavam em tudo, mas eles eram homens. Então eles recebiam aquela palavra e passavam adiante. E não tinham a figura representativa de Satanás, da serpente, né? Então qualquer pessoa, qualquer personagem, no caso aí esses reis que se colocassem numa situação igual àquela, eles eram comparados a ele. Porém, no Novo Testamento, já de uma maneira onde o Deus está na terra, né, Jesus Cristo como figura representante e sendo Deus na terra,
O diabo também se manifestou na terra. Jesus Cristo expulsou demônios, como ele mesmo disse, expulsou demônios. Então aqui já existia uma forma de manifestação nesta dimensão da gente, nessa dimensão física, na nossa percepção, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. A manifestação já não era mais apenas proferida por palavras e comparações. Agora a manifestação era física. Jesus agora, como Deus vivo, físico nessa dimensão, ele expulsava Satanás dos corpos das pessoas, das mentes das pessoas, da psique das pessoas. Jesus ia lá e expulsava literalmente o demônio dos corpos, das mentes, da psique das pessoas, né? A gente tem várias citações do diabo, dos demônios sendo expulsos, até mesmo depois pelos discípulos e ainda nos dias de hoje, porque houve agora uma transformação na terra, onde o Cristo, Deus, agora havia habitado na terra. Não era mais uma promessa de palavras como tinha no Antigo Testamento que dizia: do ventre da mulher sairá aquele que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Agora o Filho de Deus, né? o Filho do homem, aquele que nasceu do ventre da Virgem, já estava na terra, então ele já pisaria na cabeça da serpente. Então a serpente agora se manifestava na nossa dimensão. E quando eu falo dimensão, eu vou dar uma explicação aqui do que eu penso, tá? Porque existe uma explicação física para isso, mas como eu falei, eu não estou querendo trazer a física para explicar as minhas crenças. Nós vivemos num mundo de terceira dimensão, onde nós temos para cima, para baixo, para os lados, nós temos as dimensões. E temos a dimensão do tempo, que é uma construção para comparações, mas dimensões físicas nós temos as 3 dimensões, né? Certo? E no caso, né, no Antigo Testamento, o diabo não se manifestava fisicamente de uma maneira onde ele era expulso, né, nesta nossa dimensão. Mas, a partir do momento que Jesus Cristo habitou na terra como Deus vivo, ele manifestou-se literalmente a ponto de ser expulso, né, pelo Jesus, pelos discípulos. E hoje em dia a gente percebe também muitas vezes isso acontecendo. O que seria essas dimensões, né, na minha percepção? A ciência nos explica, nos dá uma percepção da 4ª dimensão, que eu vou colocar bem aqui para uma ilustração, para que vocês compreendam a minha mente pensando. Nós seríamos um cubo, onde a gente consegue perceber a 4ª dimensão, porque um quadrado a gente vê para cima, para baixo, e quando a gente percebe a lateral na profundidade, aí a gente vai ter altura, largura e profundidade. A gente já vai ter 3 dimensões, onde a gente percebe o cubo em uma dimensão não apenas linear, né? E não apenas de cima para baixo. E o que seria a 4ª dimensão nessa percepção da física? Seria onde cada lado deste cubo teria a percepção deste cubo, como se a gente estivesse dentro de um grande cubo. Então, por mais que a gente tenha a percepção mental relacionada à física de que isso poderia ser a 4ª dimensão, o nosso cérebro não consegue entender e construir para que a nossa mente compreenda esta 4ª dimensão. Porque, independente de eu saber que é um cubo, para onde eu olhar para ter essa percepção, eu estarei dentro deste cubo, então eu enxergarei apenas o que o cubo enxerga. A gente tem a percepção disso. Então, o que seria essa 4ª dimensão? Seria todas as nossas dimensões em cada um dos lados dessa 4ª dimensão. Um cubo dentro de um cubo. Pelo menos é o que eu entendi desse vídeo aí que eu vi. Eu vou deixar para quem quiser ler, ver, né? Entender também e construir a sua própria mente, o seu próprio pensamento sobre isso. Então, por que eu estou falando disso? Porque essa manifestação espiritual acontece numa dimensão que a gente não percebe. Talvez os nossos olhos, talvez a nossa formação biológica mesmo dos nossos olhos não consigam conceber essa visão.
os nossos ouvidos, não estão preparados para perceber, porque o nosso cérebro não interpreta, não consegue compreender essa interpretação de uma maneira onde a gente construa mentalmente isso. Então Jesus, expulsava os demônios, e algumas vezes ele fez citações em relação a isso, porque ele não explicou, esse aqui é um demônio, ele vem de tal dimensão, e é assim que ele se manifesta. Não fez isso. Algumas vezes que ele ia expulsar, ele trocou algumas palavras com os demônios, porque quando eles viam Jesus Cristo se aproximar, eles tinham muito medo de alguma forma serem expulsos dali, ou, de nem existir. O desespero deles era bem perceptível, né? E aí, quando ele chegou num certo demônio, que ele se chamava de multidão, que ele dizia que era mais de um, né? E ele pediu para Jesus não tirar ele dali, que de certa forma ele queria ficar. Então Jesus pediu para ir para os porcos, e Jesus permitiu, e ele foi. E aí os porcos se jogaram lá e se suicidaram de um penhasco, mas espiritualmente eles estavam por ali, naquele ambiente mais territorialista, né? Então ele tem essa ligação com a terra, com o que é construído ali. Por quê? Agora que vai entrar a minha percepção, tá? A minha interpretação do que eu já li. Como eles não se alimentam mais da fonte original, que era Deus, né? A energia do amor, a energia de construir o melhor para si e para o outro, querendo e pensando no melhor para si e para o outro, né? Nessa construção de bem, porque quando a gente pensa em Deus, ele não é uma figura humana, que tem uma percepção física de homem sentado no trono. Na minha percepção da interpretação do que eu tive até hoje, tá? Ele é tudo que existe, tanto é que Deus não existe, porque para algo existir tem que partir do pressuposto de não ter existido para existir. Então é uma coisa que sempre existiu, que a minha mente não consegue compreender. Eu mal consigo compreender o 3D, como eu vou compreender algo que está além disso? A gente não explica o que não entende. Eu tenho percepção da quarta dimensão, mas não consigo entender. O meu cérebro não faz essa interpretação. Então Deus seria tudo que existe, tudo que existe. Toda a percepção que a gente tem em relação ao Big Bang, toda a percepção que a gente tem em relação à formação da Terra, e dos seres vivos, unicelulares, pluricelulares, dos seres, de tudo que existe. Tudo isso está nele como algo que está dentro de Deus, né? Na minha interpretação. E Jesus Cristo, ele seria a manifestação da personalidade de Deus na Terra, de como Deus se comportaria se ele fosse um homem. Ele faria o melhor por si, pelo outro o tempo todo? É mais ou menos isso que eu interpreto. Então, é uma forma de que a gente compreenda como seria um Deus na Terra. Por isso Jesus Cristo é uma figura excelente como Deus, né? De ter todo o poder, de literalmente expressar poder, né, para as figuras de autoridades da época, de marcar e dividir a história como uma figura de autoridade espiritual. Aí, se você quiser interpretar de maneira histórica, existiu historicamente, de maneira filosófica, porque ele enfrentou a política de uma moral vigente e rompeu aquela política de uma moral vigente, pregou uma filosofia, viveu a filosofia e morreu pela filosofia e virou mártir da filosofia dele até hoje. Então, independente da forma que você interprete Jesus como figura, a minha interpretação dele como uma figura de representação de Deus é muito boa, porque para mim é uma representação perfeita, de ter todo o poder e mesmo assim escolher viver exatamente a narrativa do que tinha construído para ele no Antigo Testamento. Olha, você vai fazer isso, isso e isso, vai nascer disso, vai fazer isso, vai morrer, seus amigos vão lhe trair, você vai fazer tudo até o final. No último suspiro, tá consumado, fiz tudo. Ele fez tudo, né? Então, para mim, tá ótimo. Uma figura excelente. Ótimo. Voltando aqui à questão da espiritualidade. Então, como esses seres espirituais, demônios, principados, potestades, Jesus fala algum pouco sobre as castas, como se fosse
hierarquias, né? Mas ele não explica o que é. Isso era isso era isso. Ele não explica, ele fala que existe uma hierarquia entre os demônios. Uma vez, quando os discípulos vão expulsar um demônio, não conseguem expulsar. Aí Jesus vai lá e expulsa o demônio. Aí os discípulos perguntam, mas mestre, por que a gente não conseguiu? A gente já expulsou tanto demônio e esse não. Aí ele, rapaz, tem demônio que você só expulsa com jejum e oração. Porque provavelmente existe uma força energética maior naquele ser, né? Que a força energética que você tem que colocar para que ele saia daquele corpo, daquela mente, tem que ser maior, né? A força da crença que você vai fazer aquilo tem que ser maior, porque a energia dele é medida, de certa forma, maior do que a sua ou menor do que a que você expressa. Porque quando um demônio é expulso, segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento, não é porque a pessoa que o expulsou tem poder, né? Como alguns acontecimentos da narrativa do Novo Testamento, teve um cara lá que queria comprar o poder de expulsar os demônios, mas é pela crença que se tem em Jesus, seu representante de Deus na terra, o Filho de Deus na terra, e através do nome dele, crendo que ele é essa figura, expulsar os demônios, né? É isso que faz a diferença, por isso que os discípulos tinham que realmente ter essa compreensão, porque existe essa questão das castas, mas Jesus não se aprofunda nisso. Deixa eu pegar aqui as citações. Como eu falei, tem a percepção de João, lá em Apocalipse, onde ele diz assim: houve uma guerra nos céus e o dragão foi lançado para a terra, junto com os anjos associados. Aí ele fala em 2 textos deles, né? A antiga serpente que enganava todo mundo, Satanás, o diabo. Também tem a parte onde Jesus fala sobre que o diabo se disfarça de anjo de luz. Então, né? Cuidado com esses anjos de luz que trazem mensagens como se fossem de Deus, mas são contrárias ao que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque isso é que define ser de Jesus, né? Jesus deixou muito claro isso. Tem uma passagem de João que eu vou deixar aí, onde Jesus diz assim: nisso sereis reconhecidos que sois meus discípulos, quando vos amarem uns aos outros, como eu vos amei. Nisso sereis reconhecidos por seus meus discípulos. Então, quando alguém chega como um anjo de Deus, te dando uma percepção de o que ser de Deus ser diferente disso, olha que o diabo se disfarça de anjo de luz. Outra aqui que tem: Jesus afirma que viu Satanás cair como um relâmpago, em Lucas, que ele é o pai da mentira, então ele mente muito bem. Cuidado, crianças, não acreditem no que é anticristo, no que é anti-amor ao próximo e anti-amor a Deus sobre todas as coisas. Cuidado, porque ele também, como disse lá em Pedro, ele fala: o diabo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha que interessante essa passagem aqui. Quem já assistiu aqueles filmes de possessão, onde a pessoa começa a ver coisas, ouvir coisas? Outro dia eu estava assistindo com a minha sobrinha e com pessoas, não lembro, uma amiga minha também comentando, que essa percepção de visão, né? A gente não pode dizer, mas ela não tá vendo não, ela tá doida. Meu amigo, você não tá na cabeça dela, você não sabe se ela não viu, se ela não ouviu. Agora, se realmente é algo psicológico ou se é algo espiritual, aí não dá para saber, porque realmente pode ser algo psicológico, né? A mente prega peças na pessoa, a gente vai já falar de mente. Mas pode ser sim algo espiritual, lembrando que nós estamos falando de crenças espirituais, então pode ser sim. O que acontece? A forma de vencer essas coisas espirituais é através de oração, é através de jejum, é através de busca da espiritualidade. Porque você vai fazer uma luta contra algo que não é físico. Então, como você vai vencer algo que não é físico se você não está usando algo que não é físico, né? E Jesus Cristo, ele é a arma de todas essas coisas. E o Novo Testamento nos traz formas de alimentar a fé, que é na leitura da palavra, e formas de repreender o mal.
Pedro diz aqui, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, porque ao redor das pessoas que creem em Jesus Cristo como Deus, se acampam os anjos do Senhor, né? E o diabo, ele é expulso, ele é repreendido, mas quando você acredita que Jesus Cristo expulsa esse mal, então é onde você vai usar as armas espirituais, né? Tem uma passagem muito boa em Efésios que fala sobre isso. E tem a narrativa todinha falando sobre o que seriam essas armas espirituais, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas assim, que a luta contra esses seres espirituais não é algo carnal, né? É algo espiritual. Mas quando você entra na percepção mental, aí é bom ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, onde você possa compreender que às vezes são construções psicológicas, né? De algo que você viu e fez associação, ou de algo que você se julga por uma crença que implantaram na sua cabeça, merecedor daquele sofrimento. Existe a percepção psicológica, sim, e existe o tratamento psicológico, psiquiátrico que deve ser usado, mas eu estou trazendo aqui a percepção espiritual. Eu queria falar um pouquinho de mente, porque a mente também ela influencia muito nessa construção. A mente tem o poder de criar uma realidade biológica no nosso organismo. Aí eu vou trazer aqui as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, sei lá como é que fala, acho que é assim. Ele fez uma construção, né, muito interessante dessas 5 leis biológicas. Ele é considerado o pai da nova medicina germânica. Vou colocar também o vídeo aí para que vocês entendam melhor, que eu vou trazer a minha compreensão sobre, né? Porque eu não tenho nenhuma informação em relação a isso. Mas pelo que eu pude entender, ele vai fazer uma associação entre a mente, do organismo em si e como eles se ligam uns aos outros. Como pode algo que foi pensado criar algo no meu organismo físico, biológico? Como é que um médico traz isso pra gente como se fosse uma explicação racional e lógica, né? Eu achei super interessante. Ele fez um mapeamento entre a psique, que é a mente, né, para quem gosta do termo, o corpo das pessoas e o câncer. Ele teve câncer no testículo porque... Aí ele vai fazer a associação, deixa eu terminar aqui. No cérebro, eles criam uma determinada figura representativa, né, nas tomografias que ele traz. E ele desenvolveu, então, um mapa da psique, do cérebro e dos órgãos. Tá aí, é a psique, a mente, o cérebro, interpretativo cientificamente, tá? Cada partezinha do cérebro. E os órgãos, porque cada parte do cérebro, ele tem um comando sobre esses órgãos. E ele fez, como médico, uma associação entre eles. Agora eu vou contar a história dele rapidinho aqui, para que a gente compreenda por que esse médico foi pensar nisso, né? Tanta coisa aí na medicina para ele fazer e ele do nada vai pensar nessas coisas. Ele estava lá sendo um médico maravilhoso, porque ele é muito conceituado, e de repente o filho dele morreu. Foi assassinado, tiro. Aí, pouco tempo depois, ele apareceu com câncer no testículo. Do nada, alguém que não tinha histórico familiar, alguém que nunca tinha sofrido algo semelhante naquela região. E ele ficou muito intrigado, porque ele sabia que ele tinha passado por uma depressão, por algo muito forte, onde ele quase não consegue voltar à realidade e viver a vidinha dele, né? E aí ele convivendo com aquelas pessoas que também tinham câncer, ele conversando com eles, percebeu que eles tinham algo semelhante, algo que causou uma tempestade psicológica, mental, e pouco tempo depois manifestou-se uma doença. E então foi aí que ele começou a fazer aquelas tomografias do cérebro. E aí, dentro dessas tomografias, na análise das tomografias, ele fez não sei quantas mil, gente. É muito mil, sabe? Ele viu que tinha quando você viu uma árvore cortada, que tem aqueles círculozinhos na árvore, aqueles anéis, né?
Era mais ou menos isso que tinha no cérebro. Quando ele pegava uma tomografia, tinha aquelas rodinhas ao redor de determinada parte do cérebro. E quando ele ia analisar qual era o órgão responsável por essa determinada parte do cérebro, era justamente o órgão onde o câncer se manifestou. Muito interessante, gente. E aí ele começou a fazer associação, aí todo mundo já começa a dizer, tu tá doido, né? Foi porque teu filho veio, tu pirou. E aí quando viram as análises dele, né, das tomografias, ficaram, não, mas deve ser essa máquina que tá com problema. Aí fizeram em outras máquinas e aconteceu a mesma coisa. Então, ele trabalhou 5 leis, né, interpretando como era esse passo a passo para construir a partir de uma tempestade mental, emocional, psicológica, até o organismo manifestar isso, né? Eu vou interpretar aqui, mas depois vocês veem o vídeo aí. A origem, que seria a primeira, como é? É a origem, é o evento inesperado, é algo terrível que acontece, que o seu cérebro, a sua psique, a sua mente não está preparada para receber aquilo. Desempregado, perder alguém, romper um relacionamento, uma doença em alguém que você não imaginava, algo inesperado em que a sua mente não consegue lidar e, bam, acontece a origem. Qual seria a segunda? Ele chama de bifásica. O que seria? São os transtornos e as doenças, porque ele muda até o termo. Ele nem chama de doenças, eu vou chamar de doenças, entre aspas, porque ele fala lindamente, mas eu vou dizer a minha interpretação. Ele vai dizer que não é uma doença porque não é algo que não apareceu do nada, ou foi algo que foi provocado para aquilo acontecer. É um transtorno, tanto pode vir como uma manifestação considerada como doença, né? Algo que tem que ser tratado com remédio porque o organismo não está conseguindo responder aquilo ali, como pode vir também como um transtorno, um problema mental, às vezes depressão, a pessoa não consegue se levantar, não consegue comer, não consegue fazer nada, mesmo não tendo nada ali impedindo dela fazer, mas é tão forte que a medula, os órgãos não respondem, né? Certo, vamos para a terceira. Ele chama de corpos embriológicos que são ligados pelos tecidos dos corpos das partes dos cérebros responsáveis por eles. Olha só. É a parte onde faz a ligação entre o cérebro e os determinados órgãos ligados por eles. Aí ele vai chamar essa questão dos tecidos, né? Que ele vai ligar cada um a cada um. Aí o quarto seria o papel dos micro-organismos participando do processo de cura. Muito interessante. Onde ele vai falar das bactérias, né? Desses micro-organismos que muitas vezes eles nem são maléficos, né? Porque são uma resposta do nosso sistema para algo que não está certo. Então, o nosso próprio sistema produz aqueles, como é o nome aqui, micro-organismos para participarem do processo de cura. Aí ele vai trazer que muitas vezes essas bactérias, tudo que é criado em relação à defesa do próprio organismo é um processo que ele está englobado dentro dessa medicina germânica como algo de cura, que é o próprio corpo querendo se curar. Eu nunca imaginei que uma bactéria assim seria do bem desse jeito, né? Mas aí o cara traz a explicação bem bonitinha lá, explicando. O quinto, que seria, que é o mais surpreendente, né? Ele vai falar sobre, mostra que a doença, novamente entre aspas, serviu como uma evolução para o corpo e a mente de determinada maneira. Aí tentando explicar aqui o que o médico diz. Que o cérebro estava lá naquela tempestade emocional, mental, não consegue aceitar, não nega e aquela loucura. Então, o organismo manifesta aquela doença, aquele trauma, aquele câncer, aquela coisa que quer que seja no organismo, como uma forma maior de defesa, respondendo no seu corpo. Que fazendo aquilo ali, a tempestade de alguma forma aqui se acalmaria, porque senão a tempestade iria
matar o corpo, né? Então, como forma de defesa do próprio corpo, aquela doença foi manifestada, certo? Vou colocar aí para vocês verem. Mas por que eu falei disso? Para que a gente perceba que existe a percepção psicológica que o cérebro ele pode, sim, desenvolver no nosso organismo uma manifestação, né? Que muitas vezes existem as questões espirituais, mas existem as questões psicológicas, né? E eu acredito que os dois podem até se envolver, né? Como eu citei lá do que eu falei antes, né? Desses filmes que falam das possessões, que eu estava assistindo até a possessão de Emily Rose, que a gente vê as duas percepções, né? Que é a medicina, onde fala que era a questão que ela deixou de tomar um medicamento e por isso ela morreu, porque não conseguia mais se alimentar e o organismo morreu, né? Segundo o laudo. Não se curava mais, porque não se alimentava bem. E existe a percepção espiritual, da qual aquele espírito obsessor manifestava em outra dimensão coisas que só ela via, só ela ouvia, até o ponto dela aceitar aquilo como real e aquilo tomar conta da mente dela. Que, trazendo para o lado espiritual, é isso. Por quê? Como esses seres espirituais não se alimentam mais de Deus, da fonte original, porque eles são contrários ao que é amor. Eles não querem trabalhar para o melhor de si, para o melhor do outro, para construir coisas boas. Eles não querem trabalhar em prol do bem, em prol do amor. Eles não se alimentam disso. Então, eles não têm como se alimentar da fonte original, desta dimensão que a gente não percebe, que ela é mais energia, né? Que ela não é física, biológica, tridimensional. Nas nossas percepções, os sentidos não o veem, não o ouvem, não o sentem. E eles se alimentam do que é energético, do que é de algum, sei lá, vamos colocar aqui, sei lá, talvez subpartículas, quem sabe um dia a gente compreenda isso como uma subpartícula, né? Algo que é produzido energeticamente, como por exemplo, algumas máquinas elas conseguem captar aquelas questões, eu não sei se é elétron livre que a gente chama, que fica como se fosse em volta do nosso corpo. Até tem ciências holísticas que estudam eles como os corpos sutis, né? Que ficam sobre esses nossos corpos, e a gente consegue fazer aquela coisa de perceber. Mas assim, existe uma explicação em relação à ciência para isso, que seria essa questão, porque nós não somos só matéria, né? Na percepção mais profunda, nós somos várias subpartículas que formam tecidos, órgãos e que formam essa percepção física que a gente vê com os nossos olhos e toca com todos os nossos sentidos, né? Então, pensando nisso, nessa percepção, do que se alimentariam esses seres? Dessa coisa energética, dessa coisa que a gente produz, mas não vê, mas não ouve, mas a gente sente a ponto da nossa psique adoecer e criar doenças na gente, né? Porque essa doença foi criada por algo que a pessoa sentiu a partir de uma emoção, a partir de algo que ela viu, a partir de algo que ela ouviu, a partir de uma tragédia. Aí a pessoa vai construir na mente dela, depois passa a construir no organismo essa percepção. Da mesma forma, esses seres espirituais, eles se alimentam dessa construção. Então, do que é contrário ao amor? É tudo que provém do medo, é ódio, raiva, amargura, tristeza, tudo que provém do medo, tudo que não constrói o bem para o outro, né? E o bem para si mesmo. Todas essas coisas ruins que são interpretadas pela nossa mente como algo ruim, eles alimentam esses seres que são contrários ao amor. Então, quando alguém tem muito medo de alguma coisa, como nesse filme a gente viu essa percepção, medo aí serve como pilha, sabe, energética para esses seres espirituais se alimentarem. Alguém que gosta de causar dor no outro, seja uma dor psicológica, e fala, xinga, porque é mulher, porque é homossexual ou homoafetivo, né? Porque
é negro, porque é de uma outra etnia, sei lá, qualquer que seja. E aí a pessoa gosta de maltratar minorias, falando, e se alimenta daquela sensação energética, e se alimenta. Então, esses seres espirituais, como é algo contrário ao amor, eles se alimentam dessa energia e eles começam a usar essas pessoas como pilhas para produzirem isso, para se alimentarem disso. E do mesmo jeito, quando alguém depressivo porque se julga inferior a alguém, aí tudo que a pessoa vê se julga inferior, é o cabelo, é a boca, é o nariz, é o peito, é a barriga, aí vai se julgando inferior. Tem seres espirituais que se alimentam disso, então ele vai usar a pessoa como pilha para poder se alimentar e vai construir isso cada vez mais na mente dela, porque construindo na mente dessa pessoa, essa pessoa manifesta no seu organismo e ele se alimenta dessa manifestação, porque ele não se alimenta mais da fonte original, então ele vai se alimentar das criações, das criaturas que produzem energia, que no caso somos nós, né? Às vezes tem alguém que provoca raiva, que provoca ira, aí a sua mente fica lá, ai, eu odeio essa pessoa, não queria ouvir a voz dessa pessoa, não. E aí você vai construindo e servindo de pilha, de alimento, porque ele vai colocar cada vez mais situações, esses seres espirituais, para que você alimente ele de alguma forma, né? Porque ele quer ser alimentado. Então, qual seria a resposta para isso? Para não ser uma pilha para esses seres espirituais? Porque tem situações extremas onde a pessoa é um psicopata, literalmente, que provoca dor no outro, até mata o outro, né? Seja porque gosta de sentir dor, ou porque é narcisista, seja porque ele não gosta de pessoas pretas ou negras, ou mulheres, ou não gosta de pessoas que moram em determinado estado, porque são pessoas transexuais, porque são pessoas homossexuais, homoafetivas, sei lá quais os termos que as pessoas usem, né? Qualquer termo, sem nenhum tipo de preconceito, tá? Qualquer termo que possa existir de minoria, de algo que seja classificado como inferior. E as pessoas se alimentam daquilo ali e produzem uma energia maligna em cima daquilo ali e servem de pilha e alimento para esses seres espirituais. Nessa percepção aqui física você não percebe, mas assim, na dimensão onde eles habitam, eles estão lá se servindo de você, se alimentando de você, né? E isso pode acontecer tanto nessa escala que eu estou falando, de uma maneira que todo mundo perceba a manifestação, ai, fulano é o mal em pessoa, faz isso, como pode acontecer em escalas pequenas, né? Colocar você contra um membro da família, alguém que de alguma forma te traz raiva, alguém que de alguma forma te traz vergonha, alguém que te faça sentir mal, e aí todo dia se alimenta daquilo ali. Essa construção também pode ser quebrada através de orações, através de jejum. Quando Jesus disse assim, tem demônios que só saem com jejum e oração. Por quê? Porque tem coisas que você acha que não merece, ou tem coisas que você acha que não consegue vencer. E aí quando a gente faz um jejum que se aproxima, na nossa percepção, na nossa mente, a gente se aproxima de Deus, porque a gente se sente puro para com Deus, aí a gente se sente, eu sou merecedor. Isso é só uma percepção psicológica, mas ajuda, porque faz a nossa mente acreditar nisso. Então, ali você pensa, eu posso vencer sim, eu posso perdoar, eu posso liberar o perdão 70 vezes 7, como Jesus Cristo disse, né? Jesus perdoou os discípulos que o traíram, Jesus perdoou Pedro, que foi o cara que fundou praticamente a crença dele na terra, né? A história do cristianismo estava lá, representado por Pedro, a pedra. E aí, ele perdoou ele 3 vezes, mesmo Pedro tendo negado ele 3 vezes, e disse, 70 vezes 7, perdão. Ser cristão não é apenas dizer que acredita na figura do Cristo, é verdadeiramente acreditar que ele é a figura de Deus e que nós temos que buscar o máximo possível se aproximar daquela figura. Não que a gente consiga perfeitamente, porque senão a gente não estava nem aqui, né?
Se a gente fosse um ser nessa extrema espiritualidade, nós temos os nossos sentidos, nós temos as nossas emoções, nós temos toda a nossa percepção física, biológica, emocional, mental. Então, tem vezes que a gente não vai conseguir, mas o que nos diferencia o cristão de uma pessoa que não crê nisso é se sentir perdoado e não querer mais fazer, não querer provocar o outro, não querer provocar o mal, a dor no outro, evitar provocar o mal, a dor no outro, não engolir aquela dor e aquele mal para você, repreender, jogar fora, perdoar, lançar fora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele é muito mais do que uma construção de fala, né? De conhecimento. É doloroso, você realmente tem que largar de mão o osso, você tem que dar a cara a tapa, é uma coisa muito forte. O Evangelho de Jesus, ele é simples, mas não é fácil, meu amor. Jesus diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. E a Deus são todas as coisas. Eu devo amar tudo que acontece comigo, porque tudo tem um sentido. Cara, é assim. Eu não preciso fazer nada para merecer a Deus. Nada. Eu preciso acreditar que Jesus Cristo é o meu perdão sobre todas as coisas. E eu preciso verdadeiramente ter uma ligação com isso. Amar ao próximo como a mim mesmo. Satisfaz a minha alma. Isso está ligado a mim de verdade. Eu acho bom isso, eu queria muito ser assim. Então você é ovelha, então você ouve a voz do pastor e casa com ela. É uma ligação muito mais do que de palavras, muito mais do que religião, né? Porque senão, aí eu gosto muito da percepção do que o Nietzsche fala do super-homem. A minha interpretação sobre isso. Quem for filósofo e achar diferença, eu não estou nem lá, eu estou falando a minha percepção. Quando ele traz a percepção do super-homem, eu acho interessante que se eu acredito em Jesus, ou digo que acredito em Jesus só porque eu quero merecer o céu, então eu não mereço o céu, né? Agora, se eu acredito em Jesus Cristo e busco viver uma vida que se assemelhe a Ele, ainda que não seja igual, porque ninguém é perfeito, porque casa com a minha percepção mental, com o que a minha alma gosta, é como se fosse uma representação do máximo para a minha alma, fosse uma figura de Deus para mim, aí sim o que mora a diferença, né? Aí sim é onde o Cristo não está morto, é onde o que Cristo viveu, falou e foi, é o que eu quero ser, por mais que muitas vezes eu não seja. Mas não estou querendo porque eu quero um céu. Eu não estou fazendo isso porque eu quero ser merecedor de alguma coisa. Porque nada é por merecimento, tudo é pela graça. Então, eu estou fazendo isso porque é o que casa com a minha alma. É o que me satisfaz, é o que me faz bem. Porque quando a gente foi embora desse mundo aqui, a gente veio, não tinha ninguém, não tinha filho, não tinha percepção de mãe, né? Percepção do que é pai. A gente veio pela junção lá do espermatozoide e o óvulo saindo de um ventre, mas a nossa construção de nós mesmos veio a partir do que a gente viveu, mas quando a gente foi embora deste mundo, nada vai embora com a gente fisicamente. A nossa construção mental vai com a gente. Então, se você construiu a sua mente dizendo, eu acredito em Jesus Cristo só para merecer o céu, só para isso e aquilo, está dentro de você e Deus compreende o que está na sua percepção mental, na sua mente, no seu coração. Jesus Cristo, várias passagens do Novo Testamento, dizia lá que Jesus conhecia o coração dos fariseus que estavam lá do lado dele. Jesus sabia o que passava na mente deles. Porque na nossa percepção dessa terceira dimensão, a gente não consegue imaginar isso, né? Mas a gente ainda interpreta rostos, gestos, a gente ainda consegue fazer uma interpretação. Tem até algumas ciências que trabalham isso, né? A questão dessa interpretação. Só que Jesus, de uma maneira literal, compreendia o que estava na mente. A gente não entende isso, né? Mas ele, sendo um Deus, compreendia. Então, Deus, ele sente tudo que está na gente. Ele sente quando a gente diz que crê de verdade, quando a gente se arrepende de verdade. Então, é isso que importa. Então, quando algo espiritual, maligno, que você sente, tá lá, querendo se alimentar de você, querendo usar você como pilha,
você vai repreender aquilo em nome de Jesus Cristo. Vai fazer uma oração direcionada a isso, aquela pessoa que provoca em você não estou conseguindo, você faz um jejum para Deus. Deus, eu quero me sentir mais próximo de Ti, porque eu quero vencer essa situação aqui, eu não consigo sozinha, eu quero alimentar a minha fé. Aí você faz lá um jejum, busca naquele momento orar, ler a palavra, fazer uma entrega de um louvor para se sentir próximo a Deus, para que você consiga vencer aquela situação espiritualmente, usando as armas espirituais, certo? Quero aqui agora fazer uma associação entre o coração como o direcionador da mente e o corpo, tá? Não de uma maneira científica, psicológica, mas voltada totalmente a uma questão espiritual. Tem alguns versículos aqui que eu acho super interessante, que eu faço associações com outras coisas aqui na minha mente, que dizem assim: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Lembrando que quando a gente está lá no ventre, né, sendo formado, o primeiro órgão que se forma é o coração. E a partir dele, todos os outros órgãos são formados. E quando esse versículo aqui está aqui desta maneira, eu acho super interessante. Porque dele procedem as saídas da vida. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de amor, de alegria, de felicidade, de bondade, é isso que eu vou construir na minha vida e vou construir na vida do outro. Assim como se meu coração está cheio de tristeza, alegria, ódio, rancor, mágoa, é isso que eu vou construir na minha vida e vou construir na vida do outro. Quantas vezes a gente passa por isso, ou já passou por isso, de ver uma pessoa, né, que tem aquela alegria espontânea, que só chegar perto de você já constrói uma realidade na sua vida, né? Parece que a pessoa é alegria pura. Assim como a gente também constrói isso na vida do outro, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, onde a gente chega, a gente alegra o ambiente. Da mesma forma, a pessoa que está triste, que parece que não está feliz, ela constrói uma realidade negativa na vida dela e também constrói na vida do outro, né? Só de estar perto da pessoa você sente aquela coisa ruim. Tem alguns versículos aqui que me fazem perceber essa associação de uma maneira mais direta. Porque às vezes eu me questiono, mas por que a gente está sujeita a um mundo onde esses seres espirituais nos direcionam tão facilmente, né? O que nos faz ser tão frágeis para esses seres espirituais? E por que esses seres malignos estão aqui se alimentando das nossas energias e nos direcionando a produzirmos energias negativas? Por que esses seres espirituais têm essa autoridade? Eu já me perguntei, e assim, a Bíblia não tem uma descrição direta, dizendo assim, porque isso, porque aquilo. Tem algumas citações que nos fazem ter uma leve compreensão. Algumas citações, Jesus fala que no mundo jaz o maligno e que o diabo ele é o príncipe deste mundo. Então, de alguma maneira, existe uma certa hierarquia, uma questão de autoridade que a gente não compreende, porque não tem uma explicação total, de como se ele fosse o príncipe deste mundo, porque pensando na ideia de que ele era um anjo de Deus que foi lançado por causa de algo que aconteceu, que também não tem uma explicação total, mas que se colocou contra Deus e foi lançado como punição. Mas será se ele era o responsável de alguma forma para cuidar da terra e espiritualmente ficou com essa autoridade? Não sei. O que tem escrito no Novo Testamento sobre isso é que o próprio Jesus disse que ele era o príncipe deste mundo, né? E que no mundo jaz o maligno. Agora, por que? Não tem explicando, mas tem falando essas citações. Então, talvez por isso, essa autoridade de nos iludir, né, com as coisas do mundo para nos englobar em pecado e se alimentar
dessa energia. Só que Jesus Cristo diz, né, no momento onde os fariseus vão buscá-lo para que ele seja julgado e seja crucificado, ele está com os discípulos e ele diz: olha, é chegada a hora do príncipe deste mundo, eu o vencerei. Agora chegou a hora do Filho do Homem pisar na cabeça da serpente e cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Então ele coloca que tudo aquilo que aconteceu com ele, com Jesus Cristo, tinha que acontecer justo por isso, porque ele, naquele momento, ele ia tirar essa autoridade do príncipe deste mundo sobre nós, aqueles que acreditassem nele como filho verdadeiro, primogênito de Deus na terra, como representante de Deus na terra, como a promessa do Antigo Testamento do Filho do Homem que nasceria do ventre da Virgem e pisaria na cabeça da serpente. Então ele seria essa autoridade espiritual que venceria o príncipe deste mundo. Ele deixa bem claro ali naqueles versículos, né? Que através dele a gente venceria. Ele até fala assim: não andeis ansiosos pelas coisas do mundo, porque eu venci o mundo. Mas assim, este maligno ainda tem a autoridade do mundo em relação a criar ilusões que nos direcionem a sermos englobados por essas ilusões, a ponto de que a gente produza essas energias que alimentam esses seres espirituais ou não. Porque Jesus agora, ele seria uma autoridade para repreender esses seres malignos, que ele disse: eu, através do meu nome, vocês terão poder para expulsar, repreender todos os seres malignos. Todos foram colocados embaixo dos meus pés. Todos, absolutamente todos, ele fala. Desde os principados, as potestades, os espíritos imundos, todos foram derrotados, todos. E através do meu nome, vocês têm autoridade sobre eles para repreendê-los. Então, nessa dimensão que a gente não percebe, porque os nossos olhos não são preparados para ver, graças a Deus, já pensou se a gente visse essas coisas terríveis se alimentando da gente, como seria estranho? Então, mas através de Jesus Cristo, da crença que Jesus Cristo é o vencedor, que ele é o rei, a gente consegue repreender esses seres malignos, né? É como se as escamas, como Paulo descreve, dos nossos olhos caíssem. Não a ponto da gente ver essa dimensão acontecendo, mas da gente perceber, para a gente compreender aquelas coisas acontecendo e repreendê-las através da crença do nome de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, né? Eu acho interessante falar em relação à palavra de Deus, porque assim, quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, ele repreendeu tudo através da palavra, né? Todas as coisas que vinham do mundo, tudo que constituía como ilusório do mundo, ele foi tentado para que ele fosse englobado. Mas ele repreendeu tudo através da palavra, né? Quando ele estava com fome no deserto, aí o diabo vai lá e oferece a ele comida, para ele transformar em comida. Aí ele diz, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aí quando ele diz assim, induz Jesus Cristo ao suicídio, né? Que ele diz, mas tanta coisa vai acontecer, se joga daqui que Deus te pega, porque você é o primogênito, não. Aí Jesus disse, não vou tentar o Senhor meu Deus. E aí depois ele vai lá e diz para que Jesus o adore, o idolatre, que ele vai dar tudo que o mundo pode oferecer de poder para ele, né? E aí ele fala, nós não devemos ter outro Deus, não devemos nos ajoelhar diante de outro Deus. Então ele repreende tudo com a palavra, mas para mim, né? Jesus Cristo não foi tentado só aí, porque quando a gente acompanha a história, a gente vê quantas vezes Jesus foi tentado, inúmeras vezes Jesus foi tentado a desistir, né, do cumprimento do que ele tinha que cumprir, do dever dele de vencer esses seres espirituais, para que ele fosse englobado pelas suas fraquezas, né, de alguma forma. Quando o Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos, Pilatos ficava ali, rapaz, se tu desistir agora, eu tenho autoridade para te tirar daqui. Fala isso. Aí Jesus disse assim, não,
Não se preocupe, você só tem essa autoridade porque o meu pai te deu. Eu não vou desistir, não. Faz o que tu tem que fazer, cumpre o teu papel que eu tô cumprindo o meu. Com certeza ali foi uma tentação para que ele desistisse, né, da jornada dele. Aí ele não desistiu. Os próprios soldados, quando Jesus Cristo estava lá estava crucificado, né, diz assim, desce daí, tu tirou todo mundo, salvou tanta gente, não tem capacidade de salvar, desce. Aí Jesus disse, não, eu tô aqui de boa. Ele repreende tudo com a palavra, né? E aí ele convém que se cumpra tudo que está escrito, né? Então, quando os discípulos traíram ele, quando ele viu o próprio Judas lá comendo junto com eles e perguntando, quem será que vai te trair? Quem será? E Jesus disse assim, quem está comendo comigo? Vai, rapaz, faz o que tu tem que fazer para que se cumpra o que está escrito. Quando o Pedro negou Jesus, né? E ele sabia que ele ia negar ele 3 vezes. Assim, várias situações a gente percebe o quanto ele foi tentado, né? O do deserto é uma coisa específica porque estava escrito, mas quanto ele foi tentado a desistir da jornada que ele tinha que cumprir para que nós tivéssemos uma arma para vencer esse príncipe deste mundo, esses seres espirituais que a gente não consegue compreender. Aí, através de Jesus, do cumprimento de todas as etapas, a gente tem autoridade sobre eles. Mas vamos para frente, senão não termino nunca. Tem uma passagem que eu quero muito ler aqui. Não é grande, é pequena. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 22 em diante. A lâmpada a lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti é treva, quão grande será as tuas trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou servir mais a um do que ao outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Olha que interessante. Aí a gente pensa, mas qual é esse Deus que ele está falando, né? Como assim eu não posso servir a 2 senhores? Aí a gente pensa até numa figura diabólica, ou serve a Deus, ou o diabo, mas só que não. Ele vai colocar aqui na descrição que esse outro Deus é o mundo, né? É o mundo que estava querendo englobar Jesus na tentação do deserto, né? Através de todos os seus sentidos, né? Que os nossos sentidos é que nos fazem querer fazer a coisa, querer fazer algo, são os nossos sentidos, que de alguma forma são provocados por algum desejo, e o nosso pensamento vai lá, constrói aquilo e a gente vai a ponto de querer ser englobado pelo aquele desejo, pelaquela vontade. E aí ele continua aqui, vamos ver realmente quem é este outro Deus. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há de comer, pelo que há de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há de vestir. Não se preocupe com essas coisas do mundo. Não é a vida mais importante do que o mantimento? E o corpo mais importante do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Nem tendes vós muito mais valor do que essas aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um dia à sua estatura? E quanto mais os seus vestiários, porque andais ansiosos, olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo, vos garanto, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vos vestirá mais ainda, a vós que sois homens de fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessita dessas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã
cuida de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então a gente percebe o que fica bem compreensivo, que as ilusões deste mundo, né, já que neste mundo jaz o maligno, que ele é o príncipe deste mundo, vão ser lançadas para a gente, para que a gente se sinta de alguma forma obrigado, sinta a necessidade de termos algo que não temos para sermos felizes. Eu não estou de maneira nenhuma dizendo que nós não devemos ter ambição de querer alguma coisa, mas essa coisa não pode ser o nosso Deus. Ela não pode ser o que nos constitui como seres viventes, felizes, né? Porque aí é onde mora este perigo de virarmos pilha desses seres espirituais. Porque até onde a necessidade de ter a melhor casa, no melhor bairro, na melhor cidade, no melhor país, falar tal língua, viver entre tais pessoas, até onde isso é um Deus para mim? É aí onde mora o perigo. Se eu faço tudo isso porque eu quero melhor, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu busco, porque eu quero conforto, mas não é um Deus para mim, tudo bem. Porque isso não é a ansiedade de Deus do meu coração, isso não é o mamon, isso não é um Deus. Isso é uma coisa que eu gosto porque de alguma forma faz parte da minha personalidade. É algo que eu gosto de construir na minha vida. Eu gosto de andar num carro, eu gosto de andar e viver entre tais pessoas. É isso que eu gosto. Mas assim, se eu não tiver no momento, eu não vou me sentir inferior a ninguém, porque não é um Deus na minha vida, é só algo que me constrói. Como ele disse, Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, nem um momento ele foi superior às criaturas de Deus, que eram livres e que não buscavam nenhum tipo de ascensão financeira ou glória, porque para isso não é o que constitui a felicidade ou a glória ou a beleza diante de Deus de um ser, né? O que a gente não pode é confundir as coisas, porque se nesse mundo jaz o maligno e o que nós temos que nos constrói são os nossos sentidos, é aí onde ele vai trabalhar, né? No nosso tato, no nosso olfato, no nosso paladar, nos nossos olhos, no que vai ansiar, o que vai causar desejo em meu coração, e o meu coração vai construir meus pensamentos, e os meus pensamentos vão direcionar para a minha vida, para construir na minha vida e na vida do outro. Então é dessa forma que esses seres espirituais nos direcionam, através de nossos sentidos, porque através dos nossos sentidos nós vamos construir realidades em nossas vidas e na vida dos outros. E aí, quando, por exemplo, as mídias sociais, todos os sistemas, a mídia porque é algo global, né? Que é igual a todo mundo, pelo menos é para ser. Alguns países eles reprimem um pouco, mas a mídia tá lá vendendo, né? Como esse é o cabelo, essa é a boca, esse é o peito, essa é a roupa, esse é o lugar, essas são as pessoas que você tem que viver, esse é o tipo de ambiente. Ele vende aquilo ali de uma maneira como se fosse o melhor possível para a humanidade, a ascensão maior da humanidade. E aí os nossos sentidos vão ficando direcionados a quererem. E não é uma coisa errada, pecaminosa, diabólica, de alguma forma, se você quer aquilo ali e busca para sua vida porque satisfaz você como um ser consciente, vivente. Mas a partir do momento onde aquilo vira uma perturbação, né? Onde você precisa, e se não tiver, você passa por cima de todo mundo, você odeia quem está ao seu redor, aí é uma pilha de alimento espiritual para esses seres malignos, porque é onde mora a diferença, onde teu coração anseia porque é algo de alguma forma te constitui como ser, ou porque você precisa desesperadamente, porque se você não tiver, ou você não é feliz, você não existe, aquilo ali é um Deus na tua vida. É aí onde mora o perigo, é aí onde esses seres espirituais, eles vão atuar e usar você como pilha e você como
fonte de trabalhar pilhas nas suas vidas, porque muitas vezes as pessoas têm tudo, mas se sentem vazias, porque não conseguem acrescentar um côncavo, né? Um pedaço, um dia, uma medida em nada em suas vidas. Porque não é o que é externo que vai lhe constituir, que vai construir uma consciência feliz, livre. Não estou dizendo de maneira nenhuma que você não deve ser ambicioso em querer construir coisas em sua vida, mas isso não pode ser um Deus. Não é porque eu não tenho um travesseiro de algodão tal, de não sei o que, de quantos fios, que eu vou deixar de dormir bem, vou deixar de ser feliz. Não é isso. Mas se eu tiver, ótimo, meu Deus, que maravilha, dormir tão confortável desse jeito. Mas se eu não tiver, não vou deixar de ser feliz. Não é isso, não é um Deus na minha vida. Isso não é o que vai tirar a minha felicidade, o que vai tirar a minha alegria, o que vai me constituir como ser e me vai fazer construir felicidades e alegrias na minha vida e de quem me cerca. Não é todo esse mundo que é me oferecido que vai ser um Deus para mim. Não é isso. Eu não necessito disso para me sentir plena. Eu uso. Se eu tiver a oportunidade de ter o melhor, eu vou ter o melhor e eu vou usar o melhor. Mas isso não é a minha felicidade, isso não é o meu Deus. É isso que o mundo tenta fazer com a mente da gente e nos usar como pilhas para se alimentar. Quando eu digo mundo, é isso, é toda essa ilusão. Porque está escrito que no mundo jaz o maligno e que ele é o príncipe deste mundo. E a única forma de vencê-lo é através de Jesus Cristo, como o ser espiritual nesta dimensão que a gente não consegue atuar, porque nós somos seres físicos tridimensionais. E quem vence para a gente é Jesus Cristo. E a gente vence com a palavra, com o jejum, com a oração, através da crença em Jesus como Deus. Eu queria só para fechar com a palavra aqui de Efésios, que eu falei um pouco antes, que ele vai colocar uma categoriazinha em relação a esses seres espirituais. Efésios 6, do 12 em diante. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. E havendo feito isso, ficareis firmes. Então ele coloca as classes, né, em relação a algumas hierarquias desses seres espirituais. Aí ele fala, né, que a questão de vencer isso é vestir a armadura de Deus. Mas como seria essa armadura? Estais, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo a vossa cabeça com a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por isso que eu estava falando que, acima de tudo, a gente tem que ter fé, que Jesus Cristo é o Deus que venceu este príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, Satanás, o diabo, Jesus Cristo que o venceu. Então, quando eu uso a fé como escudo, eu rebato os dardos inflamados do diabo. Esses dados que são constituídos por todos esses sistemas que me cercam, que me direcionam a desejarem a ponto de querer com todas as forças e não conseguir viver outra coisa. Esses dados malignos, inflamados, eles são repreendidos através da fé, a fé que eu uso como escudo para rebater tudo isso, né? E essa descrição é super interessante, né? Quem quiser ler, é um capítulo pequeno, e ele fala passo a passo o que acontece. Mas de tudo, o que a gente deve guardar, o nosso coração, e usar a fé em Jesus Cristo como escudo para rebater essas setas malignas que nos direcionam a fazer qualquer coisa. Então, quando você sente que aquilo ali não te faz bem, um sentimento por alguém ou por alguma coisa, e você sente que aquilo ali não constrói algo bom em você, repreende no seu coração, busque em Deus um livramento. Deus, eu não estou conseguindo sozinha. Faz um jejum para com Deus. Busca uma forma de se libertar daquela ansiedade, para que aquela ansiedade não se alimente mais e mais, cresça e tome conta do seu coração, e o teu coração alimente os teus pensamentos, e o teu pensamento construa uma realidade em você e no outro. Não permita-se ser pilha para esses seres malignos, porque nós temos a arma
de vencer esses seres malignos, que é Jesus Cristo, e através dele nós conseguimos lutar nesta dimensão que a gente não compreende.